Que a graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Nós chegamos ao 9º dia de oração ao Deus Todo-Poderoso, oração por nossas vidas, pela tua vida, pelo nosso país. Pedimos a você, se você puder, compartilhar essa leitura anual que temos feito da Palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes, com seus irmãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Una a sua fé comigo, vamos orar agora. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigado por mais um dia. Obrigado pela nossa salvação em Cristo. Agora pedimos pelos enfermos, desanimados, aqueles que precisam de porta de emprego, Senhor. Nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus que ouve a nossa oração. Aumenta a nossa dependência, a nossa confiança em Ti. Abençoa aqueles que estarão ouvindo, assistindo. Que possamos divulgar a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia, a palavra de Deus em linguagem humana, a revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade. Ela é inerrante, infalível e plenamente inspirada por Deus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Então vamos começar a nossa leitura. Hoje vamos ler o Salmo 9, Gênesis capítulo 16 e Lucas capítulo 9, de 28 a 62. Hoje vamos começar pelo livro de Salmos. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe conosco. Salmo capítulo 9 diz assim: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Versículo 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Versículo 5. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre, eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrastaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. Versículo 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Versículo 11. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do seu clamor aos dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam, tu me levantas das portas de morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Versículo 15. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Versículo 20. Põe em medo, Senhor, para que saibam que as nações são formadas por meros homens. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Lucas capítulo 9. Então abra sua Bíblia aí, por favor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, versículos 28 a 62. Lucas 9, de 28 a 62. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou-se consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência
do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Versículo 34. E dizendo ele, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Versículo 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se por aqueles dias e não contaram a ninguém nada o que tinham visto. Agora versículo 37. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que tem um espírito e de repente clama, e despedaça até espumar, e só larga depois de ter se quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda eu convosco, e vos sofrereis? Traze-me aqui o teu filho. E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Glória a Deus. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Versículo 46. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo será grande. Versículo 49. E respondendo Jesus disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e los proibimos, porque não segue conosco. Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Versículo 51. E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem a pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como o que ia a Jerusalém. E seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis o que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, ele disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos a enterrar os seus mortos, porém tu vai, anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos meus que estão em minha casa. Jesus disse: Ninguém que lança a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. E finalizando agora, vamos ler Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 16. Se você tem sua Bíblia aí, abra conosco, Gênesis 16, capítulo 16, versículo 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão,
não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai uma mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. Versículo 4. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi uma senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Versículo 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Versículo 9. Então disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és que me vê, porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Ber-Lai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, invista um tempo na leitura da Bíblia, na oração. Continuaremos para a honra e para a glória do Senhor. Deus abençoe a tua casa, a tua família, nos livre dos homens maus, em nome de Jesus. Amém.